há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos, foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria, que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. Como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano quanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo.
Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao Judiciário, ao Supremo brasileiro, mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de se também a gente observar que essa relação de 200 anos, existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial, porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia.